Você não vai escolher, 19. você não escolheu como você veio e existe uma possibilidade muito grande de você não escolher como você vai. O intervalo é seu. Isso é uma música do Pearl Jam, I Am Mine. Gosto muito dela. Não, O top. que a gente Primeiro percebe, disco. então, é que o nosso processo está chegando no fim. Tá. Mas eu vejo algumas informações lá de dentro da China, por exemplo, que aí é o outro lado, e eles estão aperfeiçoando isso aí, sabe? O moleque lá está estudando mais, está tendo mais conceito, está tendo mais conceitos morais, princípios e alguns valores bem diferentes do que a gente tem aqui. Tudo bem que sobre um espectro dominatório total, o que faz você ficar reduzido dentro Sim. do seu espectro. Tá melhorando o redor deles, né? Mas eles estão sendo melhorados. Mas eu não tô falando Automaticamente eles não vão dominar esse resto? Então, eu não estou falando que o nosso processo civilizacional vai ser substituído por algum processo colonizador que vai vir de algum outro lugar. Da Pérsia, do Isso Islã, vai acontecer do chinês. naturalmente. Não, eu não estou falando que vai vir. Se a gente fosse apostar, sim, eu apostaria que iria. Uhum. Muito mais por causa da taxa de fecundidade que a gente tem do que por causa exatamente do processo civilizacional. O processo civilizacional, vamos botar aqui, do nosso país, do Brasil, de repente ele vai durar mais uns 200 anos, 300 anos. Vamos dizer, em nome, conta de padaria, igual você falou. Isso. Vamos dizer que em 300 anos esse processo se esgota. Uhum. Eu acho que não vai precisar, porque não vai ter brasileiro aqui suficiente daqui a 300 anos. Sabe aquela história que a gente tem uma lei, na medicina tem a lei dos 80%. 80% dos pacientes com 80 anos de idade têm um carcinoma in situ na próstata. Isso é dado de autópsia. 80% dos caras que têm 80 anos têm câncer na próstata. Ele pode ser miudinho, carcinoma in situ, e pode ser um câncer grande. Mas, via de regra, você faz absolutamente nada para esses caras. Se o cara teve um primeiro diagnóstico de câncer na próstata, vovô, papai, 80 anos, PSA dele subiu 80 anos, cara. PSA sempre foi baixinho, deu uma subida, foi no médico, fez a ressonância, tinha um nódulo, fez a biópsia, estava lá, pequenininho ainda, metade da unha de um dedinho, mas é câncer. E aí, doutor Alessandro, o que faz? Absolutamente nada. Aproveita, velho. Nada. Não, porque esse câncer vai levar uns 15 a 20 anos para matá-lo. A taxa de turnover celular desse cara é muito pequena. Até para produzir célula neoplásica nova, ele é lento. Caraca, velho. É por isso que a pele do idoso é frágil. Por quê? Porque o turnover celular é baixo. Aquela pele descama, vai embora e a pele não consegue formar células novas. Então a pele vai enrugando com pouco colágeno, pouca gordura subcutânea. Esse câncer não vai crescer dentro dele ali. Até esse câncer conseguir metastizar e gerar algum tipo de lesão à morte do cara, vai levar o quê? 15, 20 anos? Estatisticamente, Ele vai vovô morrer vai antes. morrer com 90 de diarreia, queda, atropelado por uma bicicleta. Ele vai morrer com o câncer, mas não vai morrer do câncer. Uhum. Nós estamos num processo de demolição demográfica tão rápido, e isso é no Ocidente como um todo, mas vamos falar do nosso quintal. A gente está nesse processo de demolição demográfica que muito provavelmente a gente vai sofrer um processo de colonização cultural, porque a gente vai trazer gente para cá. Um país precisa de uma taxa de fecundidade, que é quantos filhos eu espero que uma mulher tenha ao longo da vida fértil dela. Dos 15 aos 55 anos, eu espero que essa mulher tenha quantos filhos? Para que uma população substitua em igual número, a geração seguinte substitua essa em igual número. Temos 200 milhões agora, teremos 200 milhões daqui a 50 anos. Você precisa de uma taxa de fecundidade de 2,1. Certo. 2,1. Pra realidade É mais hoje. baixo do que eu imaginava. 2,1, porque você vai considerar que algumas crianças vão morrer, né? Mortalidade neonatal, vai ter a morte dos idosos. Então, 2,1 você consegue, na virada de uma geração, 30, 50 anos, ter aquele país com a mesma quantidade de pessoas que ele tinha antes. 1,6 significa um encolhimento de 50% em 50 anos. Então, se nada for feito, se nós continuarmos nesse barco, isso dá um gancho fantástico para a nossa próxima etapa da conversa aqui. Se nada for feito nesses próximos 50 anos, daqui a 50 anos a gente vai ter 100 milhões de brasileiros. Passados mais 50, e nós temos 100 anos daqui para frente, certo? Sim. Nós vamos ter 50 milhões de brasileiros. Passados mais 50 anos, nós vamos ter 25 milhões de brasileiros. Então, daqui a 150 anos, um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que fornece 1/3 da comida do planeta, que tem 20% da água potável de superfície desse mundo, que é um dos 5 países que tem um subsolo mais rico do planeta, terras raras. Você não fabrica gasolina sem terras raras. Pode ter o tanto de petróleo que você quiser, irmão.
Mas se você não tiver terras raras, você não vai conseguir refinar aquele petróleo em gasolina. Esse país imenso, com toda essa riqueza, vai ter 25 milhões de pessoas para cuidar dele? Já não vai precisar do mesmo tanto de alimento 25 e milhões petróleo, de pessoas né? tem na região metropolitana de São Paulo. 20 milhões, o município de São Paulo tem 10 milhões, a região metropolitana tem 20. Vamos arredondar, vai. 25 milhões é o que tem de gente aqui na região de São Paulo. O estado de São Paulo tem 46 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas para poder cuidar do país inteiro, a gente vai precisar desesperadamente de importar mão de obra. Maquinário na época, né? A gente Mão já de vai obra. estar com equipamento. Mão de obra. A IA vai substituir tudo isso. Oi? A IA vai substituir boa parte disso. 40%. Eu ouço essa conversa igual eu ouço de pessoas que falam de caviar, mas nunca comeram. Exatamente, a comparação perfeita. Obrigado. Isso é um conceito tão abstrato, tão abstrato. Você não vai mudar, você não vai, a evolução tecnológica não vai causar desemprego. Ela vai causar uma mudança da natureza do emprego. Com De repente, certeza. seu neto vai falar assim, sua neta, fala assim, vovô, vim aqui te apresentar o Robertinho. Filho. Ele trabalha com o quê? Ele é operador de prompt de IA. What the fuck, man, is? Ele fica o dia inteiro conversando com ela. Isso lá é trabalho, minha filha. Ele fatura 50 mil por mês, pai. Traz esse menino para eu conhecer. Boa, família boa? Família boa. Você trabalha para uma multinacional sediada na Suécia, operando teleprompter de IA. Falei, rapaz, como é que esse mundo tá assim, né? Tudo bem, eu era funcionário da Kodak. E agora, minha neta, seu namorado é o quê? Ele faz edição de fotos do Photoshop para colocar no Substack e vender pela internet. Sim. Não mudou, não houve desemprego, houve uma mudança da natureza do emprego. Algumas coisas fundamentais, você vai precisar da interface humana ainda. Sim, sim. Essa interface humana vai estar lá. Porque eu vou ter um trator que opera por IA. Tá, mas alguém tem que consertar esse trator se ele der problema, não tem? Não, mas eu mando um robô consertar o trator. Tá, mas esse robô der problema? Uma hora, irmão, essa linha sua vai chegar numa peça fundamental do sistema chamado ser humano. É fundamental, vai acabar chegando lá. Operador de turismo, você vai querer ser recebido por uma máquina? Então, algumas coisas a gente vai precisar, vai mudar a natureza de. Vai lá, eu tenho 2 empresas que operam pela internet. Nas 2 empresas a gente faz o atendimento humanizado pelo WhatsApp. Eu tenho alguns algoritmos instalados no Instagram, por exemplo, mas quando você bate para poder conversar com alguém, você está conversando com um humano, você não está conversando com a máquina. Eu tenho aversão de ser atendido por uma máquina. Pois é. Ela não me entende ainda. Eu imagino que em breve ela vai me entender. Mas eventualmente, eu tenho lá uma esteira de livros eletrônicos que estão na Hotmart, que são vendidos por operação digital, de débito em cartão de crédito, não tem nenhum humano envolvido. Mas uma peça fundamental eu tenho, não tenho? Isso é atendimento humano. De repente eu vou precisar de menos humanos imprimindo o livro, menos humanos passando o cartão, menos humanos carregando o livro até a sua casa pelos correios. E para onde que esse pessoal vai? Eles vão para o meu atendimento, que eu vou precisar de um monte de humano atendendo humano. O problema é que a mão de obra que a gente tem hoje aí, ela não é qualificada para grande parte dos serviços. E é por isso precisar, né? que nós vamos começar a importar mão de obra, porque com a diminuição da população, além de você não ter pessoal qualificado o suficiente, você tem menos pessoal. Então, mesmo que eu queira qualificar 20 milhões de brasileiros daqui a 150 anos, vou qualificar 20 milhões de brasileiros, 30 milhões de brasileiros, eu tenho 40 milhões de vagas de emprego. Você tem um país com 25 milhões de habitantes, tem 15 milhões de vagas de emprego sobrando. Isso vai vir da onde? Da Pérsia? Vai vir da Índia? Traz muçulmano pra cá. Não precisa de muçulmano. A Índia tem o quê? 1 bilhão de... O país hoje tem 200 milhões de pessoas. Vamos dizer que daqui a 150 anos você tem 25 milhões de brasileiros. Certo? Eu quero repor o país. Eu quero voltar a ter um país com um pouco mais de 200 milhões. Eu pegar 100 milhões da China. A China tem 1,3, 1,4 bilhão de habitantes. Se eu pegar 100 milhões da China, não vai fazer a menor diferença para a China. A Índia tem o quê? 1 bilhão? Eu vou pegar 100 milhões de indianos. Na Índia, vou lá pegar 100 milhões de indianos. Não vai fazer diferença para a Índia, vai? Não vai. Não vai. Você vai ter 100 milhões de chineses, 100 milhões de indianos e 25 milhões de brasileiros. Nós vamos estar reduzidos a pequenas reservas, onde esse pessoal vai lá para tirar foto com a gente, enquanto a gente se comunica em algum idioma muito estranho, que parece Tupi-Guarani. Nós vamos virar o índio mesmo. Nós vamos virar o índio original. da reserva. Olha como é que eles têm um nariz esquisito. Eles têm barba. Eles têm pelo no corpo. Não, tira a camisa aí pra poder ver. Tira a foto aqui, mãe. Olha lá, ele é peludo.
Cara. Nós vamos ser isso. O processo civilizacional está degringolando. Esse sistema que nós montamos no Ocidente. Mas aqui no Brasil, eu acredito que a gente vai ter um déficit populacional que vai estrangular esse processo muito mais rapidamente do que ele poderia. Ele não vai durar 300 anos, não vai durar 200 Você anos. acredita em cidades fantasmas, assim, daqui a alguns anos? Não, elas vão estar sendo... Regiões abandonadas, ou a gente vai realmente habitar essas regiões com... Se você pensar no longo prazo, Rodrigo, é o que vai acontecer, né? Vai rolar, não vai? No longo prazo. No longo prazo. Eu tava conversando com um amigo meu da Polícia Federal, ele falou que os prédios públicos, assim, já estão totalmente abandonados aqui no Brasil, assim, ó. O que é um grande avanço em termos de eficiência, considerando o tanto que o serviço público deixa a desejar, o nada, de repente, até pior do que o negativo que eles oferecem. Mas você sabe onde está o problema disso aí? A arrecadação para construir esses prédios, ela ainda está acontecendo.